Boa noite. Boa noite. Que boa noite mais feliz, né? Até parece que é o segundo boa noite que estão dando. Parabéns. Vamos então recapitular um pouquinho a respeito de coroas, chifres e cabeças, né? Bom, em profecia, no caso, cabeças de animais, cabeças sempre simbolizaram impérios, né? Grandes impérios. E tivemos 7 impérios ao longo do tempo. Vamos recordar um pouquinho a respeito desses impérios. Babilônia, primeiro. Medo-Pérsia. Grécia. Roma pagã, ou Roma civil, ou Roma imperial, como queiram. Roma papal. E depois o sexto, Estados Unidos, que quer porque quer ser império, mas não consegue, porque o desejo dos Estados Unidos de ser império está numa época errada. Nós já veremos isso mais adiante, não é? E por último, o sétimo, é Roma papal retornando, aliado aos Estados Unidos. Esses são os 7 impérios. Essas são as 7 cabeças também, não é? E chifres. Bom, nós temos então em Daniel capítulo 2, nós vamos ver ali, vamos ler, depois nós vamos acrescentar algumas coisas a respeito disso. Daniel capítulo 2, versículo 41 e 42. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois o que viste, ferro misturado com barro de lodo. Então explica aqui que os pés eram parte em barro, parte de ferro, né? E por isso que uma parte do reino será forte, outra parte do reino será frágil. Os dedos da estátua de Daniel 2 estão mais adiante, em Daniel 7, simbolizados pelos 10 chifres do animal terrível e espantoso, né? E que aparecem de novo em Apocalipse 12, 10 chifres de novo, são os mesmos dedos. E Apocalipse 13, outra vez, aquele animal tem 10 chifres, são aqueles mesmos dedos. E Apocalipse 17, outra vez aparece um animal com 10 chifres, são aqueles mesmos dedos. Cabeças significam impérios, chifres significam nações, e coroa significa realeza, né? Poder, podemos dizer assim. Mas tem uma pequena diferença entre a interpretação dos dedos da estátua em relação aos chifres. Escutem bem agora que nós vamos explicar essa diferença e aí nunca mais vão deixar de entender isso. Porque profecia é uma coisa simples, desde que a gente consiga a explicação da profecia. Enquanto não tem explicação, é tudo meio misterioso, né? Os dedos da estátua de Daniel 2 simbolizam a fragmentação do Império Romano, das 2 pernas de ferro, a fragmentação do Império Romano em 10 nações bárbaras. Na verdade são bem mais de 20 nações, mas 10 são as principais, em que se fragmentou o grande Império Romano Ocidental, certo? E esses 10 simboliza também todas as nações do mundo, quando outra vez esse poder se reconstituirá. Então vou explicar de novo para ficar bem claro isso. O poder de Satanás vinha desde Babilônia, fundada por Nimrod, né? E depois Babilônia de Nabucodonosor, e esse poder vinha sucessivamente sendo substituído por outro império, até Roma. E de Roma para cá não tivemos nenhum império civil, militar. E sim, ele se fragmentou. O poder de Satanás, todo o poder de Satanás se fragmentou em 10. E esse todo o poder de Satanás, que no final dos tempos representa de fato o mundo inteiro, todas as nações do mundo, significa de novo 10. 10 são o símbolo de todas as nações do mundo, que
se unem para perseguir o povo de Deus. Então, todo mundo tem duas aplicações aqui que são extremamente importantes. Uma simboliza as forças, todas as forças, ou todos os países do mundo, que se voltam contra o povo de Deus. Outra, por outro lado, a pregação deste evangelho será para toda a nação, tribo, língua e povo, ou seja, para todo mundo. Então, tanto da parte de Deus quanto da parte de Satanás, a abrangência é global. Todas as pessoas do mundo. Né? De modo que não vai restar uma pessoa, uma única pessoa que não esteja ou de um lado ou do outro. Não vai haver 3 lados, só 2 lados. Todo mundo será dividido em 2 lados. Né? Então esses 10 chifres sempre simbolizam esta questão, as nações envolvidas no seu devido tempo. Tá certo? Então Daniel 2, queremos ainda analisar um outro ponto de Daniel 2, a cabeça de Daniel. A cabeça de Daniel não, da estátua de Nabucodonosor, né? De que metal era aquela estátua? Ouro. E de que 2 materiais são feitos os pés da estátua? Barro e ferro. O que é mais nobre, o ferro ou o ouro? O ouro é muito mais nobre, muito mais caro. Quanto custa 1 quilo de ouro e quanto custa 1 quilo de ferro? Né? 1 quilo de ferro custa 30, 40 reais por aí. Você vai comprar em tubo, ou menos até que isso. Você compra 1 quilo de ouro por 30, 40 reais? É muito mais. Então veja bem, como é que foi a degeneração da sucessão dos impérios de Satanás. Começou com ouro. O grande, todo-poderoso ouro do império que foi fundado por Nimrod, que queria dominar o mundo todo, que queria ter uma torre bem alta para dominar o mundo todo e para se vincular aos astros. E que depois, mais tarde, foi reerguida, o império foi reerguido por Nabucodonosor. Mas esse ouro foi resultando em prata, em bronze, em ferro, em barro, e não se ligam. Então isso simboliza a degeneração do império de Satanás. Só vai para trás, né? Muito embora vai lutar desesperadamente enquanto tiver condições e tiver fôlego. Vamos para Daniel capítulo 7, e ali nós vamos encontrar agora chifres já, né? Que são a sucessão daqueles 10 dedos da estátua. Daniel 7, aqui então vamos ler Daniel 7, versículo 7. Tudo é 7 aqui agora, né? Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui um quarto animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Quem eram esses 10 chifres? Eram as nações, simbolizando as nações que sucederiam aqueles impérios, né? Só que aconteceu aqui que surgiu entre os 10 chifres um chifre pequeno. E quem é esse chifre pequeno? O chifre pequeno é a igreja da Idade Média. É o único chifre que se torna poder opressor, imperial, que quer dominar sobre todo o planeta. Ou seja, até Roma, os impérios eram cabeças, e depois de Roma, no caso desta figura aqui, não foi mais cabeça, sim foi um chifre pequeno. Em Apocalipse voltará a ser de novo cabeça, porque ali tem 7 cabeças. Né? Esse animal aqui tem uma cabeça só. E tem 10 chifres, e surgiu um 11º chifre. E ele cresceu, e ele era insolente. Ele pronunciava palavras de blasfêmia. Palavras de blasfêmia quer dizer, eu sou igual a Deus. Isso é blasfêmia. Né? Eu posso perdoar pecados de quem eu quero. É isso que é blasfêmia. Entre muitas outras blasfêmias, que nós não vamos
repetir aqui essa noite. E então, esse chifre pequeno, para poder se estabelecer, teve que enfrentar a oposição de 3 outros chifres, que eram 3 outros povos. Mas o chifre pequeno venceu e arrancou da cabeça do dragão, aquele animal terrível e espantoso, 3 chifres. Sobraram 7, mas ele 8. Ou seja, destruiu 3 povos. Então sobraram 7. E ele passou a dominar sobre todos os outros. Quando é que aconteceu isso? Durante os 1260 anos. Boa parte desses 1260 anos foram Idade Média, a idade escura da história da humanidade. Foi uma idade um período de tempo nojento. Por exemplo, a gente fica hoje imaginando assim, como não devia ser fantástica a vida dentro dos grandes palácios e dos grandes castelos. Esses grandes palácios daquele tempo eram lugares imundos. Não tinha esquema de drenagem de água. Aquilo estava infestado de ratos. As fezes tinham que ser levadas para fora. Aquilo fedia. Não tinha ar-condicionado, era grande, tudo escuro dentro. As pessoas não viviam bem lá dentro. Mas estavam lá dentro, no meio, rodeado de pedras gigantescas, muito fortes, seguras. Pelo menos isso. Não é? Alguns castelos que sobraram para os nossos dias, eles reformaram. Deixaram eles bem habitáveis. Hoje são bonitos. Hoje sim, até eu gostaria de morar dentro de um castelo. A minha mulher não, né? Vai limpar isso ali tudo. Né? Bom, mas aqui surgiu um chifre pequeno. Um chifre diferente. Ele só aparece mais uma vez. Ele aparece 2 vezes, né? Em Daniel 7 e Daniel 8. E esse chifre é a igreja medieval, ou seja, a igreja católica apostólica romana. De novo, é preciso repetir de uma forma assim, enfática, que o problema está na igreja, e não nos membros da igreja. Os membros da igreja, hoje, está acontecendo uma coisa incrível e uma coisa muito boa dentro da igreja católica. Membros, fiéis, padres inclusive, estão abrindo a Bíblia. Estão abrindo a Bíblia, estão descobrindo coisas maravilhosas na Bíblia. Não é? Então o problema não é os membros e muitos padres. Eles estão crescendo espiritualmente. Estão descobrindo verdades que não conheciam, que nunca lhes seria ensinada pela igreja. Vamos virar a folha, vamos adiante. Aliás, não, vamos ler aqui ainda 7:25. O que fará esse pequeno chifre? Olha só, 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, isso aí significa 1260 anos. Um tempo é um ano, 2 tempos, 2 anos, metade de um tempo, metade de um ano. 1260 anos de terror. Esses dias vi uma notícia que me espantou, fiquei assim, chocado com a notícia, né? De uma mulher que foi raptada, sequestrada, e ela era mãe de 2 filhos pequenos, etc., e passou 2 semanas de terror nas mãos dos maus criminosos e conseguiu fugir. Aqui não foram 2 semanas, que foram 1 milênio, 2 séculos e mais 60 anos. Esse tempo foi abreviado um pouco, né? Então esse é o trabalho da ponta pequena. Vamos ver agora adiante a outra ponta, a mesma ponta pequena surgindo em Daniel 8. Vamos ler aqui Daniel 8, versículo 9. De um dos chifres, que quer dizer, na verdade, de um dos, se formos ver pelas traduções boas do original, de um dos ventos, saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa.
No 10, cresceu até atingir os exércitos do céu, e alguns exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício costumado, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Aqui, esse chifre pequeno, nesse trecho aqui, simboliza Roma pagã, que é o quarto império, e Roma papal, que é o quinto império. Simboliza os dois, tá certo? E agora vamos adiante, que agora vai mudar um pouquinho a simbologia. Já lemos aqui que fez esse império, etc. e tal, lá, se voltou contra Cristo, matou Cristo e derrubou o santuário. Quem derrubou o santuário de Cristo foi Roma, no ano 70, depois de Cristo. Mas fala então aqui dos dois, esses 3 versículos falam dos 2 impérios. Agora vamos para outros 3 versículos que falam só de um império. No versículo 23, 24 e 25. Mas no fim do seu reinado, ou seja, do reinado o rei anterior, né, que eram os gregos, de Alexandre. E quando os prevaricadores acabarem, isso aqui nós vamos ter que entender um pouquinho, os prevaricadores, que eu tenho uma interpretação que talvez um dia apareça outra, não sei, né? Quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura. Esse rei de feroz catadura é aquela ponta pequena anterior, que também é a ponta pequena de Daniel 7. Né? Um rei brabo, um rei furioso, e vamos ver a descrição desse rei. Entendido em intrigas, ou seja, entendido em questões, meios de como enganar os outros, passar os outros para trás, de como ludibriar. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Opa, isso aqui não está falando do Império Romano, porque o Império Romano tinha força própria. Esse aqui está falando diretamente do sistema papal, ou seja, da Roma papal. Porque esse tinha um poder grande, mas porque outros lhe emprestavam esse poder, nações lhe emprestavam esse poder, não é? Mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Isso quer dizer, fará tudo aquilo que lhe der na cabeça, o que desejar fazer, vai conseguir fazer. Então aqui estamos no quinto império, Roma papal. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, destruirá muitos que vivem despreocupadamente, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Isso aqui que está querendo dizer o seguinte, é a grande perseguição. E levantar-se-á contra os príncipes dos príncipes, contra Jesus Cristo, aqui está significando que vai criar um sistema de culto diferente, que se chama missa, em que o príncipe dos príncipes é substituído por um ser humano. Porque o único que pode interceder por nós para que nós alcancemos perdão de Deus é o Senhor Jesus Cristo, o príncipe dos príncipes. Então, levantar-se contra esse príncipe dos príncipes. Antes, Roma pagã já tinha se levantado contra Jesus Cristo, matando e destruindo o seu templo. Agora vem esse outro aqui, que vem depois dos prevaricadores. Quem são os prevaricadores? Os prevaricadores são, prevaricar quer dizer fazer com que as coisas não aconteçam, né? Solapar, né? Fazer com que aquilo que é um plano de alguém, que esse plano não consiga se realizar, ou que se retarde, sacanear, né? Isso é prevaricação, né? E os prevaricadores estavam aonde? Dentro do templo do Senhor.
E quando é que acabaram os prevaricadores? Quando Roma pagã destruiu o templo do Senhor, porque o templo do Senhor estava atrasando, estava perturbando o cristianismo que o Senhor tinha fundado. Então, depois do ano 70, viria esse poder. Depois, um certo tempo depois, mas não antes dele. E de fato, isso levou mais uns 2 séculos por aí, e aí foi se estabelecendo fortemente o poder do bispo de Roma. E teve que cair o Império Romano para que o bispo de Roma se levantasse. Antes de se levantar mesmo, tinha que ele destruir 3 reinos bárbaros, 3 povos bárbaros. Vamos ler aqui um pouquinho sobre esses prevaricadores, onde que está escrito sobre isso. É só olhar um pouquinho antes, né? No versículo 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício costumado por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade que fez prosperou. Por causa das transgressões, o exército do céu foi entregue para Roma pagã. Dá para entender? Ou seja, por que foi que Deus permitiu que os romanos destruíssem o templo? Porque do templo vinha a mais forte oposição ao novo cristianismo. Então isso, ali que estavam os prevaricadores, não é? Eles estavam perturbando a obra de Cristo. E depois que os prevaricadores acabarem, ou seja, depois que o seu templo foi destruído, porque aí viria essa obra do rei de feroz catadura, o rei que não perdoa ninguém, né? Que é especialista em mentiras, em intrigas, em falsidades, em enganos, etc. Mas quem foi mais especialista do que isso, senão o poder de Roma? Né? Bom, agora vamos adiante. Vamos ver mais um pouquinho a respeito. Então, dá para ver a respeito das pontas dos chifres, né? Que os chifres mesmo vão aparecer de novo em Apocalipse. E a ponta pequena de Daniel 7, a ponta pequena de Daniel 8, a mesma, representa o mesmo poder. Se voltou contra a lei de Deus, mudou os tempos, mudou a lei, alterou tudo, mentiu, enganou e criou um falso culto e assim por diante. Essa é a ponta pequena. De fato, o Estado do Vaticano é um país bem pequenininho. Mas já foi muito poderoso e ainda se tornará muito poderoso por bem pouco tempo, mas se tornará. Vamos lá para Daniel 11, no versículo, os 2 últimos versículos de Daniel 11, que é o 44 e 45. Ali fala de novo da ponta pequena, só não menciona essa palavra ponta pequena ou chifre pequeno. Mas, pelo que faz ali, a gente pode ficar claramente entendendo que é a obra desta ponta pequena. Não é? Olha só o que ele faz. Mas pelos rumores do Oriente, aqui nós podemos entender que é a iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Não vou me delongar muito sobre isso, mas nessa época aqui, desse 44 e 45, nós já estamos nas pragas. Não é? E todo mundo ouviu os adventistas do 7º dia pregarem em alto clamor a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, pelos rumores do Oriente, ou seja, pelas notícias de que Jesus está vindo, está muito próximo de voltar, ele faz o quê? E do norte será perturbado, ou seja, ele vai se preocupar muito com isso, e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Contra o glorioso Monte Santo é contra a Igreja Adventista do 7º dia. Né? E então essa vai ser a sua última arremetida. Esse é o trabalho da ponta pequena. Aqui nem fala ponta pequena, mas pelo paralelismo, ou seja, como é muito parecido o assunto, a gente pode ter certeza que é a obra do mesmo poder. Né? Vamos agora lá para Apocalipse 12. Esse assunto de hoje à noite não é muito longo.
só trata de chifres, coroas, e por enquanto não falamos sobre coroa nenhuma, né? Em Daniel não aparecem coroas, mas em Apocalipse aparece. Apocalipse 12. Vamos ver Apocalipse 12, versículo 3. Viu-se outro grande sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas ou 7 coroas. Diademas ou coroas aqui simboliza a mesma coisa. Que história é essa? Se vocês forem analisar o Daniel, agora estamos em Apocalipse 12, vocês vão ver que aqui está o momento do poder imperial dessas cabeças. Porque em que lugar estão as coroas? Estão nas cabeças e não nos chifres. Então é o momento dos impérios. E querem uma prova disso? Basta ler o penúltimo versículo de Apocalipse 12, o versículo 17. E irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse aqui é um tempo de fortíssima perseguição, desde o tempo de Nimrod, desde o tempo de Nabucodonosor. Lembra que Nabucodonosor quis queimar 3 servos de Deus? Foi ele que destruiu o templo do Senhor, o primeiro templo, não é? Esse é um poder imperial terrível, que domina sobre outras nações, e não só sobre outras nações, quer dominar o mundo inteiro, e quer acabar com o servo de Deus aqui na terra. Qual é a estratégia política de Satanás para conseguir seus intentos? Cercar os servos de Deus, que estão espalhados em muitos países do mundo, em quase todos os países do mundo. Mas para cercar os servos de Deus, precisa dominar politicamente as outras nações para poder impor leis severas sobre essas nações, nessas nações, sobre o povo de Deus. Esse aqui é o tempo dos impérios. Os grandes impérios, vamos repetir de novo, né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma pagã. E depois o quinto império, que era um império diferente, porque o quinto império parecia uma nação, era um chifre, mas não era só uma nação, era também um império, que é Roma papal. Né? Então aqui ele se voltou contra, e podem ver, não vamos ler aqui nesse versículo, nesse livro, nesse capítulo, que fez guerra no céu, e levou 1/3 dos anjos. Esse aqui, as coroas estão em cima das cabeças, ou seja, é tempo de império. Mas o tempo de império passou. Vamos agora fazer uma análise do Apocalipse 13. Vamos ler agora outra vez Apocalipse 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta e tinha 10 chifres. Olha só, 10 chifres de novo. E 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas. Como é que é a história? Antes era um animal, né? Um dragão, com 7 cabeças e 10 chifres, e as coroas estavam em cima das cabeças. Agora é um animal, é o mesmo animal, que tem 7 cabeças, de novo, tem 10 chifres, e agora as coroas estão sobre os chifres. Por que será? Vocês vão ver uma coisa. Olha só o que diz num versículo um pouquinho abaixo aqui. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Isso ocorreu em 1798, durante a Revolução Francesa. Logo depois disso, começou o período de tempo da democracia. Porque não muito antes disso, em 1788, os Estados Unidos proclamaram a sua república e assinaram um documento bem pequenininho, não é muito grande não, se chama Constituição, que garante liberdade civil e liberdade política. Liberdade política e liberdade religiosa. Está na Constituição, está escrito lá. Cada um pode fazer o culto que quiser. Direito que foi atribuído. E uma nação democrática, soberana e representada, o povo representado por meio das eleições. Não é um rei, que o rei diz lá, meu filho vai ser outro rei, etc. Tal, não.
há eleições, começou a democracia. Onde estão as coroas? Estão sobre os chifres. Isso quer dizer o seguinte: nações soberanas. Cada nação não tem mais império. Cada nação elege o seu próprio presidente, etc. Ainda tem alguns reinados por aí, algumas ditaduras, mas não conseguem dominar o mundo inteiro. Houve uma tentativa da União Soviética, falhou, caiu, ruiu meio que de maduro. Mas escutem só alguma coisa. Então, agora, esse aqui é os dias de hoje. Estamos nos tempos da democracia, da soberania das nações, né? Isso não começou de um momento para outro. Isso começou em 1648, quando terminou a Guerra dos 30 Anos, entre protestantes e católicos. E daí chegaram à conclusão: caramba, mas não podemos mais ter outra guerra dessas aí, isso é muita mortandade, muita destruição. E aí proclamaram a soberania. Mas até que isso pegou, levou alguns séculos. 1648 até 1789, agora esqueci. 1788, que os Estados Unidos proclamaram a sua independência. E aí, a Revolução Francesa, olha só, a Revolução Francesa, que tinha por objetivo acabar com a Bíblia e com os crentes no mundo, com todo tipo de religião, sabe o que fez? Acabou na verdade, com as ditaduras e deu início à soberania, às democracias, e logo depois disso ficou fácil, ninguém impedia mais de se publicarem Bíblias à vontade por meio das sociedades bíblicas. Ou seja, estamos em tempo de democracia. As coroas estão sobre os chifres, sobre as nações e não sobre os impérios. E o sexto império, que é para ser os Estados Unidos, não consegue ser império, por isso que eu falei antes, ele quer ser império na época errada. Todo mundo reclama quando os Estados Unidos vai invadir aqui, vai invadir lá, e acha que é o dono do mundo, etc. Por quê? Porque nós estamos em tempo em que se defende a democracia, nações soberanas, que querem cada uma eleger o seu próprio presidente. Agora, por esses dias, os Estados Unidos está louco de vontade de invadir a Síria, atacar a Síria. E muitos no mundo são contra, e o povo, em geral, se levanta contra. Onde já se viu invadir lá, eles que se entendam lá entre si? E se formos lá meter o bedelho, onde eles estão, vamos sentar na mesa e vamos dialogar, parar de atirar bomba? Não é? Mas que cabeça tem esse país? Ainda está com a cabeça voltada para os antigos impérios. Os Estados Unidos é a sexta cabeça. Mas não consegue ser império, porque está na época errada. Mas vai ser. Vamos indo adiante. Agora vamos para o último capítulo. O Apocalipse 17. Vamos ver o que está escrito lá. Apocalipse 17. No versículo 3. Transportou-me um anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. De novo está aqui. Besta com 7 cabeças e 10 chifres. E não fala nada de coroa nenhuma. Não tem coroa nas cabeças e não tem coroa nos chifres. Que houve? Passou o tempo dos impérios e passou o tempo da democracia. O que houve? Vamos ler aqui o que houve, a Bíblia vai responder. Vamos ao 17 e 13. Tem estes, ou seja, esses 10 aí. Um só pensamento. Aqui os 10 estão simbolizando todas as nações do mundo. Quer saber por quê? Não é difícil de entender. Basta ler aqui Apocalipse 16, 14. Porque eles são espíritos demônios, operadores de sinais, e dirigem aos reis do mundo inteiro. Então, as nações do mundo inteiro, e falam em outros lugares também. Então, vamos lá ler Apocalipse 17, versículo 13. Tem estes um só pensamento,
e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Vamos ler Apocalipse 17, versículo 17. Porque em seus corações incutiu Deus que realize os seus pensamentos, o seu pensamento, e executem a uma, isso é, unidos, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Onde é que foram parar as coroas? Os 10, ou seja, o mundo inteiro, entregou suas coroas à besta. Está escrito aqui, né? Entregaram o seu reino, sua autoridade e o seu poder à besta. Aí que a ponta pequena, que aqui não fala em ponta pequena, mas fala em besta, mas que simboliza, representa aquela ponta pequena, recebeu de todas as nações do mundo o poder que possuem, a soberania. Não tem mais nações democráticas. Estamos de novo numa autocracia, ou seja, no último grande império, da sétima cabeça. Sétima cabeça, ou aqui ponta pequena, ou aqui a besta, são todas a mesma coisa, né? Em cada época é um pouco diferente a ilustração, mas o que vale entender aqui é que as nações soberanas entregaram a sua soberania para a besta. E o povo dessas nações soberanas fez o quê? Depois que descobriu do que foi feito, do desastre que deu, que aí lembrem-se da última palestra que nós demos aqui, que nós não vamos replicar de novo, né? O que esse povo fez? Vamos ler ainda 17, versículo 16. E os 10 chifres que viste, ou seja, as nações, as pessoas de todas as nações do mundo. E a besta, isso aqui está se referindo à segunda besta, os Estados Unidos, o povo dos Estados Unidos. Esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Uniu-se, o que simboliza isso aqui? Uniu-se o mundo inteiro em torno de Roma. Roma se tornou o grande império global, mas isso aqui já durante as pragas. Isso aqui já é a sexta praga, né? Roma tornou-se um império global porque todas as nações entregaram seu poder, sua autoridade e seu reino à besta. E aí vem o desastre tão grande que o povo do mundo inteiro se revoltará e perseguirá e destruirá e matará e consumirá no fogo a besta. Irmãos, nós, povo de Deus, não temos que nos preocupar com a besta, nem com as coroas, nem com os chifres e nem com as cabeças. Nós temos que nos preocupar, sabe com o quê? Com o cordeiro. Nosso líder é o cordeiro, não tem chifre, não é? Ele é o príncipe dos príncipes, o rei dos reis. Com esse que nós temos que nos preocupar. Isso aqui vai andando e chegou o fim, vai chegar o seu fim, e o fim vai ser terrível, uns contra os outros, brigando entre si. Nós somos de outro reino, nós não pertencemos, não temos que lutar, nos afiliar, nem lutar, nem nada, que nos preocupar aqui, ficar, quem sabe, com dor de cabeça, etc., por causa desses reinos, desses impérios. O nosso reino nem é daqui, o nosso reino é lá de cima, lá do céu, por aquele que já venceu, que é o príncipe dos príncipes, contra quem se revoltou essa ponta pequena, se revoltaram esses impérios, essas cabeças, e para quem os 10 chifres, ou seja, as nações do mundo inteiro deram seu poder todo. Oxalá que seja essa a nossa experiência. As próximas palestras a próxima vai ser sobre a igreja verdadeira, né? Depois uma outra palestra sobre o decreto dominical. Vocês vão ver que o decreto dominical é muito mais positivo para nós do que negativo. Né? Vamos então com o hino 205 concluir a programação desta noite.